Olá, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez para falar sobre o grande teólogo Agostinho de Hipona, chamado pelos católicos de Santo Agostinho. Eu vou fazer uma síntese sobre a vida de Agostinho e posteriormente, em outros vídeos, eu vou falar da sua teologia. Agostinho era um teólogo, filho de uma mãe cristã e muito rígida sobre a questão de pecado, autonegação e essas coisas, mas um pai pagão. Ele nasceu em 354 depois de Cristo, numa pequena cidade chamada Tagaste, no norte da África, e ele tinha uma vida muito promíscua. Era por isso que, intelectualmente falando, ele era voltado para o cristianismo, mas o seu corpo recusava por causa da sua vida pregressa e promíscua, tá, gente? Mas a sua vida promíscua foi importante, imprescindível para a construção da sua teologia. Numa busca pela verdade, Agostinho era movido por uma inquietação, queria respostas sobre a existência do universo, sobre o bem e o mal. Ele vai se envolver, ele vai flertar com o maniqueísmo. E esse envolvimento de Agostinho com o maniqueísmo vai durar cerca de 9 anos. Eliardo, o que é o maniqueísmo? É um movimento religioso sincretista dualístico que nasceu na Pérsia e vai ser muito difundido pelo Império Romano, quando o domínio do Império Romano se estabeleceu. E trabalhava muito a ideia de um conflito cósmico entre bem e o mal, a luta entre o bem e o mal, a origem do universo e todas essas coisas, tá? Então ele vai flertar com o maniqueísmo por cerca de 9 anos, depois ele se decepciona e abandona o maniqueísmo. Inclusive um dos grandes inimigos dele nos embates teológicos foi o maniqueísmo, depois ele vai rebater o maniqueísmo, tá? Depois da sua decepção como professor de retórica em Roma, Agostinho vai se mudar para a cidade de Milão, né, na Itália. Estava em Roma, a Itália, e foi para a cidade de Milão. E lá se tornou neoplatonista, ou seja, discípulo dos ensinamentos de Platão, por causa do bispo Ambrósio e seu professor Simplício, que eram neoplatonistas. Daí ele pula do maniqueísmo para o platonismo. Só que ao chegar na cidade de Milão, Agostinho não tensionava, gente, se tornar neoplatonista. Ele foi buscar Ambrósio por causa das técnicas de oratória extraordinárias que o Ambrósio tinha. Todavia, quando ele chegou lá, ele percebeu que estava aprendendo muito mais do que técnicas de oratória, mas a filosofia neoplatonista. Quem conhece a história da igreja sabe que Tomás de Aquino segue muito a linha aristotélica, ou seja, de Aristóteles, do filósofo Aristóteles. Já Agostinho, ele pende para o lado de Platão, tá? Então ele se torna neoplatonista. Ele se encantou com Ambrósio porque Ambrósio tinha uma interpretação alegórica do Antigo Testamento que, na verdade, gerava para ele muitas respostas. Muitas inquietações que ele tinha foram respondidas com Ambrósio e as suas interpretações alegóricas do Antigo Testamento. Intelectualmente falando, o Agostinho tinha uma inclinação muito forte para o cristianismo, mas o seu corpo recusava o cristianismo por causa das suas práticas imorais e promíscuas que ele tinha. E como a mãe dele era uma cristã rigorosa, que trabalhava uma vida ascética, uma vida de autonegação, aquilo era muito agressivo para Agostinho. Então ele não queria se tornar cristão por causa dessa autonegação. E como ele era um cara muito promíscuo, isso colidia, confrontava com ele. Mas após a confissão pública de Marius Victoris, que era um ícone para Agostinho, depois de ouvir também a história de dois homens que abandonaram tudo quando ouviram a história de Santo Antônio e viveram uma vida devota ao serviço de Deus, a história de Marius Victoris, a confissão, e desses dois homens gerou um impacto muito grande em Agostinho. Agostinho foi profundamente tocado por essas histórias, mas incapaz de dar o passo final por causa de uma vida promíscua, ele foge para um jardim e cai debaixo de uma figueira e começa a chorar incompulsivamente, diz a história. E movido por uma inquietação e ao mesmo tempo por uma incapacidade de segurança de se tornar cristão. Aí
ele ora, 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 chora e diz: por quanto tempo, por quanto tempo? Amanhã e amanhã. Por que não agora? Por que não existe um fim para a minha impureza? Ou seja, ele tinha uma inquietação, uma inclinação pelo cristianismo, mas a vida promíscua de pecado dele fazia ele se martirizar, tá? E quando em lágrima ele dizia essas palavras: por quanto tempo, por quanto tempo? Amanhã e amanhã. Por que não agora? Por que não existe um fim para a minha impureza? Quando ele em lágrima proferia essas palavras, ele ouviu a voz de um menino vindo da casa da vizinha e cantando e repetindo: toma e lê, toma e lê. E aí quando ele foi ver, o menino tinha na mão uma Bíblia e deu para ele. E ele em lágrimas abriu no parágrafo, e quando ele abre, olha o que está escrito: não em orgias e bebedices, não em imundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais a carne no tocante às suas concupiscências. Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14. Então Agostinho afirma que depois disso, toda dúvida, toda acusação na sua mente foi dissipada e ele encontrou paz. Aí nasce a conversão de um dos maiores teólogos da história da igreja. Embora alguns escritores afirmam que mesmo depois da experiência do jardim, ele ainda continuou neoplatonista, mais neoplatonista do que cristão. Afinal de contas, uma mudança de mentalidade, ela é gradativa, né, gente? Não acontece da noite pro dia, ainda mais que era um cara muito voltado para o maniqueísmo, depois para o platonismo. Aos pouquinhos, a sua teologia foi evoluindo, ficando cada vez menos platônica e mais cristã. O neoplatonismo ofereceu a Agostinho algumas respostas, como, por exemplo, entender a natureza incorpórea de Deus e também interpretar a existência do bem e do mal, né? Em síntese, Agostinho voltou para Tagaste junto da sua mãe, e depois a mãe dele faleceu. E depois que a mãe dele faleceu, ele vendeu tudo o que tinha, deu a maioria do dinheiro aos pobres e juntou-se a uma comunidade monástica, ou seja, um monastério em Tagaste, para viver uma vida de estudo, meditação, devoção e também de muita discussão teológica, que a gente vai tratar desses assuntos nos próximos vídeos, tá? Em 391 ele foi para a cidade de Hipona, daí surgiu o nome Agostinho de Hipona, tensionando convencer um amigo para ir com ele para Tagaste. Só que quando ele chegou lá, o bispo Valérios de Hipona ordenou ele ao sacerdócio, ou seja, era algo que ele não esperava. E daí ele mudou-se de Tagaste definitivamente para a cidade de Hipona. 4 anos mais tarde desse acontecido, por insistência de Valérios, ele se tornou o bispo da cidade de Hipona, daí a expressão Agostinho de Hipona. Ele era chamado de Agostinho de Hipona porque ele era bispo da cidade de Hipona, se tornou o bispo oficial da cidade de Hipona. E as suas controvérsias contra os maniqueístas, os donatistas e os pelagianos fizeram Agostinho produzir teologias brilhantes e extraordinárias que não vai dar para a gente falar nesse vídeo. Esse vídeo tensionava dar uma simples síntese, biografia da história de Agostinho, para no próximo vídeo que eu vou postar, eu vou trabalhar a teologia de Agostinho. Pretendo fazer no próximo vídeo Agostinho e os pelagianos, que foi a parte mais forte da teologia de Agostinho. Pelágio contrastava muito com a ideia de Agostinho, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Não perca nada, no próximo vídeo eu vou trabalhar a teologia de Agostinho. Agora que eu dei uma sinopse da vida dele, eu fiz uma síntese, um resumo da vida, da história dele, eu vou começar a trabalhar as teologias de Agostinho. Você que gostou do vídeo, por favor aí, não custa nada, é de graça, deixa o teu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ativa o sino para receber notificações de novas postagens. Até o próximo vídeo, galera!